Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Pod Palco, aqui do nosso Palestras Academy. Quer se tornar um palestrante ou já é um palestrante e quer melhorar a sua palestra? Esse podcast é feito para você, porque nós vamos trazer dicas práticas de como fazer com histórias de pessoas que já fizeram, que já passaram por todos os caminhos que você está trilhando. Então hoje, nesse episódio, como a gente sempre traz aqui um convidado para me ajudar nessa parte, a quebrar o gelo, um amigo meu de grande data aqui, não tão grande data, mas de grande coração, porque eu gosto muito de você. Obrigado. Ben Ludmer, grande corpo, seja né? bem-vindo. Grande corpo. Grande corpo. Obrigado, muito bom estar aqui. É o único jeito de eu frequentar alguma academy, né? Que isso, vamos. Você frequentou também o Palestra Fora de Série, então Sim, é um Academy, sim, já faz parte já é uma academy. faz parte dentro do Academy também. Eu faço tudo que tem para aprender, eu gosto de estar. Muito bom. E vai estar aí ajudando a gente a falar um pouquinho sobre esse assunto, que é falar. Exatamente. Se comunicar. A importância da leveza na fala é algo que eu busco sempre, porque para mim é o único lugar que eu consigo ser leve é na fala, então eu busco sempre isso de algum jeito, porque a comédia ajuda, né? Então ajuda, vamos brincar com isso e é aí. bom para trazer exatamente essa leveza na conversa que a gente Exato. vai ter aqui. Um assunto sério, importantíssimo para os palestrantes. Claro. Então, para falar sobre esse assunto, ela que é fonoaudióloga, ela é mestre especialista em comunicação, Fernanda de Moraes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Ben. Que bacana esse papo sobre esse assunto apaixonante que é a nossa comunicação. Como a comunicação ela é importante no nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, quanto ela nos ajuda a aproximar ou às vezes até afastar as pessoas de nós. Sim. Então, quantas vezes numa palestra a gente ouve ali um início que fica assim, ai meu Deus, esse palestrante não vai ser fácil. Será que eu aguento uma hora? Ou não, né? Puxa, vai ser demais. Quais serão esses indícios que atraem mais as pessoas? E vai ser um papo muito gostoso. Vai ser muito bom e que fala, né? A pessoa fala bem pra caramba. Ela já chega chegando, já chega chegando, já mostrando pra que veio. Vocês ajudam, né? Óbvio, aqui nós estamos num time. Muito bom. Mas sabe quando você entra numa churrascaria e te servem aquela primeira fatia de picanha e a língua sente aquele sabor? Antes de cair no prato, ela já sente o sabor. Quando ela fala, o ouvido é como se fosse a picanha. Bem, obrigada, hein? Não, é uma coisa maravilhosa. É um bálsamo pro ouvido. É maravilhoso isso. Fico feliz. Já gostei demais. É clareza na fala, é clareza na voz, no timbre. É maravilhoso. É muito bom. Incrível. A nossa comunicação é importante, né? Muito importante. E principalmente para pessoas que comunicam, Exatamente. Que são os palestrantes. Sim. E aí eu queria que você iniciasse esse papo exatamente falando isso pra gente. Quão importante é para um palestrante ter essa clareza na fala, em tanto de pronúncia quanto de forma de falar e tudo mais? Sim. Tudo comunica. Sim. A roupa que a gente veste comunica. A nossa linguagem corporal comunica. A voz comunica. E são recursos que muitas vezes nós usamos de maneira tão automática e não damos tanto conta se eu estou usando de uma maneira correta ou não. Imagina se eu falo com vocês assim, olá, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast hoje, bem animada. Com certeza o nosso papo vai ser fantástico, vai ser incrível. Provavelmente vocês iriam pensar assim, nossa, a Fernanda tá de saco cheio aqui, né? Provavelmente gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos aqui nesse bate-papo. Por quê? Porque a minha voz está comunicando isso. Mesmo que as minhas palavras não tragam essa informação. E quantas vezes o palestrante pensa, porque eu vou começar falando essa frase, depois eu vou contar essa história, depois eu vou trazer 3 argumentos e vou encerrar com esse CTA, mas não pensa, será que a sua voz está comunicando, está alinhada com o que você está apresentando? A entonação. A entonação da voz, a velocidade de fala. Porque se eu falo muito devagar... Vou falar super alto, mas eu vou falar... Dá uma impressão, todo mundo dorme, né? Agora, se eu muito acelerado, sempre falo rápido desse jeito, daqui a pouco eu falo assim, gol! As pessoas vão ficando até afobadas, sem ar junto comigo. O volume, como você comentou. Se eu falo muito baixinho desse jeito, dá uma impressão de que eu tô extremamente insegura. Não tô tão à vontade de compartilhar aqui a minha história, o meu propósito nessa palestra. E se eu falo forte assim... Parece o Bruno tá vai dizer raiva, assim, né? Fernanda, tá na Nossa, TV, ela ficou brava comigo aqui. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Nossa! Nossa, deu gatilho da minha mãe agora. Essa toalha
molhado em cima da cama. Bem, Ludmer. Nossa, já imaginei tudo. Guarda essas mágicas. Esse monte de carta jogada na casa, bem. Era isso mesmo. E o olhar também comunica, até lembrando dos nossos pais. Quantas vezes, sem falar nada, mas só de olhar, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada ali, tinha que mudar um comportamento, alguma atitude, ou falei alguma coisa que não devia, porque o olhar também traz informações. E numa palestra, tudo isso comunica. E não adianta eu ter um técnico muito bom, ter ali 20 anos de experiência naquela área, com aquele assunto, se a minha comunicação não estiver alinhada. Se ela for ruim, não combinar, não tiver coerência, eu acabo depreciando todas as histórias que eu conto, todos os argumentos que eu trago e assim dificulta atingir um bom resultado ao final da palestra. Prejudica até o conteúdo, né? Muito, demais. Nossa, a gente vê muito disso acontecendo, né? A gente vê muitos palestrantes ali preocupados somente com uma parte, ou porque a gente traz isso, né, dentro das nossas conversas, a gente traz que são várias partes que constrói uma palestra. Tem a parte fora do palco, tem a parte dentro do palco. Então, às vezes, a pessoa está preocupada muito com o conteúdo e com a venda, mas não está se preocupando com a performance. Com certeza. Ou com a fala, ou com a maneira que ela vai apresentar. Sim, e eu acho que tem uma coisa que, quando eu fiz essa transição de comediante para palestrante, eu tive uma grande dificuldade, porque o comediante, ele tem um termômetro, que é a risada. Pro palestrante, você não tem como saber. Por mais, tudo bem, minha palestra é engraçada, mas não é o mesmo ritmo de risada. Então você não tem aquele termômetro imediato que você está comunicando alguma coisa e as pessoas estão ali rindo. Sim. A palestra, o corporativo é um ambiente mais sério. Com certeza. Então, uma coisa que eu vejo muito, depois que eu comecei a frequentar mais e mais, desde que eu retomei o mercado de palestras, tem muita gente que não sabe olhar pro público. Sabe? Não sabe. Sim. E tem aqueles truques básicos, né? Olha no meio, olha por cima da cabeça. Uma linha no horizonte. Coisas básicas. Tem um mágico espanhol que chama Juan Tamariz. Ele tem uma técnica que eu acho absurda de boa. Ele faz isso. Ele olha para cada pessoa no público, ele fala para você no palco imaginar que com cada pessoa existe um fio imaginário que sai da sua testa até a testa da pessoa. Olha. E ele faz isso e parece que ele tá olhando cada um no olho. É uma coisa impressionante. Interessante. E isso, muito bom. inclusive, comunica, né? Com certeza, o nosso olhar. E numa palestra, muitas vezes a gente cria essa linha no horizonte, fica aquele olhar meio superficial. Perdido. Ou às vezes até para pensar no assunto seguinte, no próximo slide, aí começa a titubear olhando para cima, olhando para baixo e perde a conexão. E existe até um hormônio que é liberado quando eu mantenho o contato visual, que é o hormônio do prazer, da alegria, da conexão, que é a oxitocina. E esse hormônio só é liberado se eu mantiver o contato visual com as pessoas. Por isso que é tão importante numa negociação, numa palestra, eu olhar para as pessoas. É claro que se eu tenho 5.000 pessoas na minha frente, eu não consigo olhar nos olhos de todos, mas eu consigo criar um campo de visão e conseguir distribuir de uma maneira que seja interessante e coerente todas essas pessoas. Uma palestra de 2.000 pessoas, eu não preciso olhar para 2.000 Não tem pessoas. como, né? Mas eu posso olhar ali para uma 100, pelo menos, e fazendo essas Sim, conexões. sim. Né? com Mas você tem que certeza. tocar aquelas 2.000 pessoas de algum Sim. jeito, né? Sim, E às exatamente. vezes tem truque, né? Tem truque que você não precisa olhar para as 2.000, mas tem algum jeito. Por exemplo, eu tenho uma premissa que eu quero que mesmo na plateia de 2.000 pessoas, eu quero que todo mundo se sinta, não na palestra porque não é um ambiente corporativo, mas no meu show de stand-up, por exemplo, eu quero que se eu estiver num palco com 2.000 pessoas na plateia, eu quero que todo mundo se sinta na mesma mesa de bar. Sabe? Eu quero criar essa intimidade. Sim. Então, às vezes, é uma questão de entender muito sua persona de palco. Que eu percebo que é uma coisa que muitos palestrantes se perdem para entender quem eles são no palco. É verdade. Para poder comunicar algo de forma verdadeira, né? E aí, essa questão da comunicação, né? Quando a gente fala de comunicação, automaticamente a gente diz da fala, né? Sim. Mas não é só a fala que fala. De jeito nenhum. O corpo fala, como diz o livro. O corpo fala, O corpo fala. os movimentos falam, a interação ali de olhar, Sim. de fazer, tudo isso fala, né? Sim. Como que o palestrante ele consegue perceber isso no palco? Por exemplo, putz, eu preciso fazer mais movimentos. Não, eu preciso diminuir os meus movimentos. Eu preciso me conectar mais com pessoas. Existe algum ponto de equilíbrio entre movimentar muito, não movimentar muito,
usar muitos artifícios? Existe algum ponto de equilíbrio nisso? Sim, e é interessante você comentar isso, porque geralmente o palestrante quer treinar a palestra, Sim. só que ele não observa esses recursos não verbais fora da palestra. E esse é o grande gatilho, é você treinar isso nos seus relacionamentos, na reunião que você vai ter com o cliente, no bate-papo, na negociação, já usando gestos coerentes, tendo uma postura corporal que seja ereta, com expressões faciais, para que no dia da palestra você faça alguns ajustes, porque o público é diferente. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um público grande, eu uso gestos maiores, com uma amplitude maior, para que todo mundo consiga me enxergar, como se eu abraçasse aquela plateia com o meu corpo. Se eu tenho um público menor, vamos supor que é uma palestra numa empresa para 30 pessoas do time comercial. Eu não preciso usar gestos tão grandes. O ambiente é menor, tenho menos pessoas, eu uso menos gestos. A mesma coisa com a postura corporal. E muitas vezes o palestrante acaba sendo até rotulado como ruim, inseguro, sem graça, por conta da linguagem corporal, que representa pelo menos 60% do nosso poder de influência. O gesto que eu uso, tem estudo que valida isso. A maneira como eu me posiciono, os movimentos que eu faço de tronco, o meu andar no palco, tudo isso pode ser ensaiado. E o ideal é que seja coerente com o meu assunto. Eu não posso nem ficar plantada ali no meio, sem fazer nenhum tipo de movimentação, ou ficar olhando pro meu slide, assim, o tempo todo de costa para as pessoas. Se eu tenho ali uma informação importante, eu domino aquela transição de slides, eu sei qual é o slide seguinte, eu já aperto o controle, já sabendo qual é o próximo, dou uma olhadinha rápida só para confirmar se que mudou, realmente passou, né? Porque às vezes pode dar ali um pau no controle. Mas a minha linguagem corporal conta demais de fazer, ficar na lateral do slide, em alguns momentos estratégicos, ir pro meio para falar com as pessoas, ter aquela troca, interação, já aproveito e caminho para o outro lado. Então são recursos possíveis de nós treinarmos, e isso eleva demais a qualidade da palestra. Sim, eu travei aqui numa posição porque eu tô com muito medo de estar fazendo alguma coisa errada. Ai, pelo amor de Deus, velho. Eu tô aqui assim, eu tô aqui, será que eu tô ereto? Calculando tudo. Bruno, que frase. Eu esqueço que eu não posso fazer essas coisas perto do bem. Nossa, e perto de mim principalmente. Não, mas eu tô calculando. Olha, ficou vermelho, tadinho. Fiquei envergonhado dessa fala. Até que eu relaxei agora, pelo menos. Que bom, eu tava aqui todo dia. E aí, como é que eu faço? Pronto, deu certo. Deu certo, que bom. Uma coisa que eu tava pensando também, tem uma questão de postura, de andar no palco e tal, e é um grande erro que muitos palestrantes fazem, que é parar na frente do slide, né? Ai, nossa. Putz, é verdade. Do slide atrás aqui, né? É. E aí tá querendo tanto passar aquilo que para ali na frente e não consegue dar andamento àquele conteúdo, né? E a pessoa não sabe se olha para o palestrante, se olha para o slide, se olha para o palestrante, ou às vezes tem o texto escrito aqui na testa dele. Vira palestrante de pedágio, né? Inclusive essa questão é importante, né? O slide, ele é uma forma de comunicação também. Sim, com certeza. E aí, então, se eu estou falando, estou me comunicando em cima de um palco, eu não posso ter um slide que vai concorrer comigo. De jeito nenhum. O slide é um apoio para o palestrante. Eu não posso ter todas as informações. Se a sua apresentação em PowerPoint, que seja, Canva, qualquer pessoa consegue apresentar, tem mais alguma de 10 coisa linhas. errada. Tem alguma coisa errada. Porque aquele slide, ele é um lembrete. Então tem uma palavra-chave, tem uma imagem, tem uma metáfora que vai trazer a ideia do que você vai apresentar naquele momento. Então tem que funcionar só para o palestrante. Por isso que é importante não ter aquele textão que ainda existe hoje em dia, né? A gente vê tanto ainda no meio corporativo, que o pessoal, esses dias até falei isso numa palestra numa universidade, que as pessoas copiam do Word, colam no PowerPoint. Aí me falaram assim, não, a gente copia do chat mesmo, não é mais do Word. É verdade, agora é do chat GPT. Tem que me atualizar. É verdade. Copiei do chat GPT, joguei no slide e coloquei um fundo verde. Nossa, deve ter muito palestrante fazendo isso, né? Deve, com certeza. E o pior é quando ele vai ler ainda aquele slide. Ele vai ler. Ele olha pra trás e começa. Então, 20% das pessoas que fazem... Meu Deus do céu. Dados é importante, tá? Muito. Porque a gente precisa saber os dados e normalmente a gente não vai lembrar de cabeça, né? Mas você bate o olho só nos Mas 20%. exatamente. Coloca ali um gráfico de pizza, um 20% grandão, e você já sabe... Coisa que vai me fazer lembrar. O que é aqueles 20% que você vai comentar. Por isso que eu tenho que ensaiar a minha apresentação. Eu tenho que saber a cada slide para não ficar assim...
E agora, número 2, nós vamos falar sobre não sei o que lá. Aí mudou o slide, a pessoa lê o título, consequências disso no dia a dia. Não, eu tenho que já saber e já criar uma conexão, uma frase de ligação de um assunto com o outro. Que isso que vai trazer leveza, vai mostrar que você tem propriedade, que você domina o assunto, que realmente é um expert naquilo. Eu acho que quanto mais técnico for o seu conteúdo, mais importante você ter essa questão de ser orgânico, né? Sim. Porque se você já tem um assunto técnico Já que é um chato, pouco mais pesado, sim. então você tem que achar uma maneira de tornar aquilo leve. Por exemplo, eu acho que um conteúdo que está sendo muito pedido em muitas empresas, ESG. Como que você vai falar de ESG de um jeito agradável? Não é fácil. Com certeza, é um desafio. É um grande desafio. Sim. Muitos E aí, números, muitas informações. tem muita informação e é um tema muito sério. Sim. Porque, querendo ou não, a gente está mexendo com 3 questões muito sérias. E para você tornar isso agradável, palpável ao ouvido, para virar aquela picanha, Sim. é algo que, assim, você tem que virar amigo da plateia. Exatamente. Então, uma outra questão que me incomoda muito, e eu queria que você desenvolvesse também um pouco disso, é a questão do tom linear, de palestrante que não tem nuance, que é sempre... A mesma notinha musical. A mesma notinha. Tô tão feliz, tô tão triste, é tão bom. O cara até tem uma desenvoltura boa em todos os outros quesitos. O slide é bom, tá interagindo, ele mexe, ele gesticula, ele anda para um lado e pro outro, mas ele fala toda a Não tem palestra inteira vida. assim. Não tem vida. Ele vai nas para um lado, ele vai palavras. pro outro falando e ele traz, e a emoção é isso aqui, é a emoção Exatamente. dele. E ele faz a galera rir assim. Como É. que faz a galera rir assim? Com É certeza. impressionante, né? E isso é muito interessante, porque o que eu posso fazer para tirar essa linearidade da voz, né? Para tirar essa voz mais monótona, é incluir mais ênfases. Imagina uma caneta marca-texto, que você está ali lendo um livro e você viu ali umas informações importantes, você passa o marca-texto naquelas palavras, naquelas ideias. É colocar esse marca-texto na voz. O que é importante na sua mensagem, que você pode mudar a sua voz nesse momento, passando esse marca-texto amarelão para ficar bem chamativo para as pessoas. E existem diversos tipos de ênfase, tem até treinamento para isso. Por exemplo, eu posso enfatizar uma palavra deixando a voz mais grossa. Mas eu também posso enfatizar deixando ela mais aguda. Eu posso enfatizar separando as palavras. Eu posso enfatizar prolongando a sílaba tônica da palavra. Eu posso aumentar o volume daquela palavra, como eu também posso diminuir. E esse diminuir é um excelente recurso para prender a atenção das pessoas. Porque eu estou falando aqui com o volume e, de repente, eu faço uma pausa e falo um pouco mais baixo. Eu tô impressionado. Dá uma impressão, Ben, que é um segredo que eu vou contar para você. Aí o Ben vai ficar assim, tá, que será que ela vai contar agora? Isso chama muito a atenção. É um recurso de ênfase extremamente valioso numa palestra. Nossa, sabe o que pareceu? Teve uma hora que pareceu que você baixou a Sandra Nemeth. Tão elegante. E é o exemplo prático, né? É impressionante, é impressionante. E assim, eu já tive aula de voz em teatro, é outro lugar, é muito diferente do teatro, porque é uma técnica que eu acho que talvez venha do jornalismo, e é outra prosódia. Sim. Mas é impressionante como faz uma diferença absurda, né? E nós fazemos isso automaticamente, é que a gente Sim. não percebe, mas quanto mais autoconsciência nós temos, mais nós usamos com intenção. Ou seja, estrategicamente, minha palestra fica muito melhor. Sabe o que eu pensei aqui, para tornar mais acessível? É sempre contando uma fofoca. Você não sabe. Não, Não é isso? você não É acredita Ela foi lá, o que a Marlene fez. chegou. Não Você não acredito. tem ideia. E aí, quando ela abriu a porta, tava lá. É isso. Uma boa palestra é contar uma boa fofoca. Excelente metáfora. Menina. Passada. Vou fazer isso agora. Nossa, minhas palestras agora vai chamar Ben Maria Fifi. E aí, bem, um ponto legal também é que a gente não conta só histórias na palestra. Tem um momento que eu vou mostrar o dado. E na hora de falar ali a porcentagem e a estatística, eu não uso essa voz. Eu falo com uma voz mais séria, porque é um dado. No momento que eu vou contar uma história, aí eu posso abusar dessa dramatização que o Usar a Ben usa emoção na muito, história, o Ben usa né? muito bem na comunicação, no dia a dia, que é trazer essas diferentes nuances na voz. Isso foi até um desafio para mim, já comentei bastante com o Bruno, essa transição de quando eu venho de um momento humorado ali, e aí eu preciso passar dados mais sérios, como trazer essa autoridade de volta. Uhum. Porque, querendo ou não, um comediante é um cara que todo mundo fala assim, esse cara aí Já. é o da turma do fundão, né? A gente pode zoar tudo.
E aí, querendo ou não, numa palestra, tem momentos que você precisa passar um dado sério. Sim. E pra mim é sempre muito estranho quando eu preciso chegar nesse momento. E aí eu tenho que achar uma maneira de não perder a minha essência Claro. e conseguir entregar uma informação que ela precisa chegar. Então esse ponto aí de equilíbrio da seriedade da informação com uma leveza da persona, da intimidade que eu criei com o público, é um lugar que até hoje me faz pensar. Pra mim ainda não tem não é orgânico. Eu sempre falo, agora eu preciso passar essa informação, mas não posso ser muito sério, sabe? Sempre tem esse momento pra me deixar um pouco... Eu acho que alerta, né, do que eu tô fazendo, porque isso também é outra coisa, né? O estado de alerta do palestrante é muito necessário. Nossa, demais. Tem que estar 100% presente naquele contexto. E é bem difícil, né? Porque assim, além de ser comediante, você traz essa questão de você sempre brincar com você mesmo, então Sim. as pessoas já vão te olhar e já vão pensar nas brincadeiras que você faz. As roupas são sempre chamativas, Sim. são sempre coisas que levam pra questão mais divertida. Sim. De trazer uma questão mais séria, aí eu acho que a voz seria o ideal, né? Com certeza. Mudar a voz, trazer a voz, a linguagem a entonação. corporal, o olhar que vai ser diferente, a velocidade, as pausas. Quanto mais pausas silenciosas eu incluo na minha fala, mais autoridade eu transmito. Olha a diferença de eu falar assim, você palestrante, é muito importante que você observe 3 coisas antes da palestra, que você prepare o seu roteiro, que você ensaie, você até use a roupa que você vai usar no dia da palestra quando você for fazer a simulação. Ele até entendeu, mas fica uma coisa meio acelerada, assim, meio afobada. Agora, se eu digo, palestrante, preste atenção em 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto é você preparar o seu roteiro. Na sequência, ensaie a sua palestra. E uma outra recomendação é você até ensaiar usando a roupa que você vai usar no dia do evento. Olha como muda. Muda total. Só o fato de eu incluir mais pausas dá uma impressão assim de muito mais propriedade, de muito mais convicção no que eu estou falando, do que um monte de coisa ao mesmo tempo. Então isso é interessante quando for trazer um dado. É pausar um pouco mais a voz para trazer essa seriedade. Mas uma coisa que até eu acho que você talvez tenha algo para salvar a humanidade nesse momento. Eu tô percebendo que a gente está perdendo o poder da oralidade. Você não conta mais uma história, você mostra o vídeo. Você não consegue ouvir uma história, você coloca na velocidade 2. Nossa. Você assiste um vídeo na velocidade 2. Sim. Como que o palestrante pode se tornar interessante para superar as pessoas que estão com a mente acostumada a colocar tudo na velocidade 2 e não tem mais o poder de aguentar o storytelling? Com certeza. É desafiador. Minha recomendação é ser imprevisível na sua apresentação. Porque tudo que é previsível é chato. A pessoa que fala sempre do mesmo jeito fica chata. Eu vou ficar pensando na conta que eu tenho para pagar, na ligação que eu tenho para fazer, menos dando atenção ali para Fernanda naquele momento. Quando eu trago um objeto cênico para a palestra, algo inovador, e a gente tem uma série de exemplos do passado que são extremamente atuais hoje. O Steve Jobs, no lançamento do MacBook Air, ele entra, o notebook mais fino do mundo, ele entra com o envelope embaixo do braço, coloca o envelope lá do lado, começa a apresentação, apresenta o notebook da Sony, faz ali uma comparação, contrasta, mostra os pontos importantes do notebook e no final diz, ele é tão fino que cabe até no envelope. Vai até aquele cantinho, pega o envelope, abre o envelope e tira o notebook. Eu fico até arrepiada toda vez que eu lembro dessa história. Porque é ser imprevisível, é criar um elemento vai à loucura, surpresa. Né? Exato. Ninguém nunca vai esquecer da palestra. E dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Com certeza. Mas vale a pena o resultado. Mas uma palestra fora de série é uma palestra que vai te dar um trabalho, né? Exatamente. Não vai ser uma coisa simples, pensar no roteiro, pensar em todas essas coisas, não tem como, né? E se pensar desse jeito, isso pode ser um tiro no pé. E às vezes aparece profissionais pra mim em mentoria dizendo assim, porque eu nem preparo, me chamam pra palestrar, eu vou lá, porque eu tenho tanta experiência. Mas eu já vivo esse conteúdo, é meu dia a dia. E assim, a pessoa fala demais, não traz a mensagem assertiva, não adequa pro público, não traz exemplos que sejam realmente pertinentes para aquela situação. Aí quando eu começo a pontuar, olha isso que aconteceu, olha aquilo outro. É verdade. Aí que ela toma consciência. E tá cheio de palestrante desse jeito. Muito. Olha, tem uma coisa até, não sei se pode falar disso aqui. Vou falar porque é comunicação é um assunto. Aqui pode. Aqui pode. Gente, eu acho muito absurdo. O palestrante chega e fala assim, tá, vamos fazer a call de briefing, mas faz com a minha assessoria. Aquilo ali é o momento que você vai entender o seu cliente. Sim.
A comunicação, ela começa naquele momento. Sim. Você sabe para quem você vai falar e o que você vai falar a partir daquele momento. Riquíssimo. É muito rico, é muito necessário. Então, eu acho que, principalmente para quem está começando no mercado de palestra, por favor, nunca fuja dessa reunião de briefing com o seu cliente. Isso é tão importante. Ouça o seu cliente. Você vai entender o que ele precisa. É isso. Porque acontece muito isso com a gente lá na Polo, né? Porque a gente até fala para os nossos vendedores. Venda o que o cliente quer e a gente vai entregar o que ele precisa. Uhum. E aonde a gente vai descobrir o que ele precisa? No briefing. Exatamente. É ali. Até porque, às vezes, ele não sabe verbalizar o que ele precisa. Exatamente. Ele traz uma coisa e quando você vê, não é nada daquele tema, é uma outra coisa que ele precisa. Só que na reunião de briefing que você vai entender isso. E delegar para assessoria, como você comentou, pode ser muito perigoso, porque a comunicação passa a ter ruídos, até chegar em você, Sim. você entender se é isso, se é aquilo, e estando junto, isso facilita muito esse processo. A gente já tem dentro da Polo essa questão da curadoria, né? Então a gente já faz um pré-filtro, porque o nosso comercial já está treinado para isso, então ele já vai fazer o pré-filtro até chegar no palestrante ideal por conta disso. Ele vai entender o mercado, vai entender o que ele precisa, vai fazer todas as perguntas que a gente já instrui a fazer para chegar o mais próximo do palestrante ideal já. Uhum. Quando chega naquele palestrante, ainda assim tem coisa que o cliente não falou. Tem um monte de coisa que falta, um monte de coisa que ele nem sabe. Sim. E aí na call o pessoal vai lá e vai conversar. O próprio palestrante, como ele entende do conteúdo dele, ele vai cavar coisas novas ali, que daí vai chegar nisso aí. É exatamente isso. E É tem muito coisa importante. que não adianta. Você pode ter até um assessor incrível, que o assessor pode ser sua mãe. Uhum. Que Te conhece de cabo a vida rabo. inteira, Sim. Mas tem coisa que você que vai pescar. Sim, é a sua experiência. É a sua experiência. É o seu know-how, com certeza. Isso é muito necessário. Eu acho que uma coisa extremamente primária no mercado de palestras é... Eu falei do estado de alerta, mas é a presença, né? No teatro a gente fala muito sobre a presença, sobre estar no momento. Sim. E é uma coisa que a gente vê, desde o que a gente falou lá atrás, de você se perder no slide e estar na frente da sua comunicação principal ali, e você não sabe onde você está, mas tá falando e continuar. E aí você começa a falar, mas hoje eu tenho que comprar sabão e... Ai, Já viu, palestrante, que você começa a achar que ele está pensando nisso? No meio da fala, você tem certeza que ele está fazendo lista de compra? E o mais legal disso é que assim, né, a gente traz essa questão da fala que é muito importante, a entonação e tudo mais, mas não só a fala, né? A gente estava conversando ali agora. Você já imaginou uma palestra onde o palestrante não fala? Eu vi. Você viu, né? É maravilhoso. Existe. E por quê? Porque a comunicação não é só a fala. exatamente. Ele trouxe uma É forma. verdade. O Dado Schneider, ele Dado faz uma Schneider. palestra que o nome da palestra é O Mundo Muda, a Palestra Muda. E ele traz exatamente esse ponto. Não é só a minha comunicação verbal que vai falar. E ele traz ali 10 minutos, 12 minutos, não lembro exatamente qual é o tempo, mas um bom tempo da palestra dele onde ele não fala uma palavra. Ele entra no palco sem falar e vai interagindo com o público, com o slide, com uma música que vai trazendo essa emoção, vai trazendo essa comunicação Sim. com expressões corporais e frases no slide. E ele traz esse tempo todo aí falando dessa palestra, sem falar uma palavra. Que incrível. É E aí impressionante. depois disso ele entra e ele traz, explica o que ele fez, ele mostra, ele fala e comprova tudo que ele está trazendo ali naquela palestra, né? Comprovando exatamente isso, né? Que não é Sim. só a fala que comunica. Com certeza. Só que tudo isso exige estratégia. Exatamente. Eu tenho que me preparar para que eu tenha um resultado tão bom Foi quanto pensado, foi totalmente planejado, tá tudo ali testado, esse. Sim. né? Dentro O do Dado Schneider, eu fiz um evento com ele no começo desse ano e tinham 2 telões em extremidades do palco. E o Dado tem uns 60 anos, provavelmente. por aí. Ele ficou 15 minutos com a palestra muda, antes de entrar no core da palestra dele. Ele ficava andando de um lado... correndo. Nossa. Porque era De um lado longe pro outro. mesmo. Pá, 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 e não parava. Um ritmo. Então, ele já entrega uma coisa assim, e eu tava Uma de mestre de baita cerimônias. energia. Falei, como é que eu vou voltar agora? Ainda bem que era o almoço depois. É complicado. E aí a gente traz essa questão da comunicação, né? Sim. Mas um ponto agora que eu queria saber, o Ben até trouxe isso aqui agora, né? Falando de eu tô falando e aí eu vou dando uma travada e tal. Essa questão do nervosismo, que é o que traz essa trava
né? Muitas vezes da gente estar falando e trazer, e muitas vezes também de fazer com que a pessoa tenha essa constância. Sim. Tá ligado ao nervosismo, provavelmente. Completamente, sim. Como que faz? Existe alguma técnica para controlar isso, para mudar, para fazer, para melhorar esse meu nervosismo? Sim, e tem um outro erro fatal que pode também implicar nessas travas durante a fala, que é decorar a palestra. Tem coisa pior do que você decorar tudo que você vai falar. Não existe coisa pior. Porque uma palavra que você esquece, você perde Acabou a linha tudo, de raciocínio. Aí que o resultado vai ser péssimo mesmo. Então é muito cuidado. Eu não preciso decorar o que eu vou falar. Eu posso decorar a ordem dos assuntos. O que vai aparecer. E eu treino e falo com as minhas palavras. No máximo é saber o que eu vou falar na abertura. Aquele gancho que tem que chamar uma atenção de cara. E na sequência entra com o que você sabe. Pra gente se sentir mais à vontade, mais confortável, primeiro é uma mudança de mindset. Porque se eu enxergar que eu sou a heroína, eu estou aqui nos holofotes, eu vou brilhar hoje iluminada, aí com certeza pode dar errado o negócio. Vai Agora, ser demais. Demais, é meio over aí. Agora, se eu enxergar que eu sou um canal que está trazendo uma informação que pode mudar a qualidade de vida daquele público, que pode trazer um insight que antes ele não tinha, que pode trazer ali uma chance de novas oportunidades na vida dele, isso muda. Então, primeiro vem de dentro para fora. Eu tenho que saber qual é o meu papel nessa palestra. Na sequência, tecnicamente, eu posso fazer exercícios de respiração. Tem até vários palestrantes que fazem exercícios físicos antes de entrar. Sim. Tem até no documentário do Tony Robbins, ele fazendo flexão, pulando. O Wendell Carvalho faz isso antes de entrar no palco também. E por quê? Porque essa descarga de energia te deixa mais ali ativado, mais concentrado. Sim. E você vai buscar para o palestrante que está escutando o que te deixa mais motivado, mais focado, mais concentrado. Pode ser que seja fazer uma meditação, pode ser que seja fazer uma oração, pode ser que seja escutar uma música que você adora num fone bem alto, chegando pro evento ou ali com o fone antes de você entrar no palco. Você vai buscar o que te traz essa motivação. Para quê? Para que na hora que você entrar no palco, você se sinta mais à vontade. Técnicas de respiração também ajudam muito nisso. Então é você inspirar, prender o ar, soltar bem devagar. É uma das técnicas importantes, interessantes de incorporar no dia a dia, ou seja, e treinar. Porque se eu estou segura do que eu vou falar, o meu material está bom, eu estou preparada, eu estou com uma roupa que me deixa me sentir assim, poxa, eu estou me sentindo bonita hoje. Sim. A gente se sente muito mais empoderado, muito mais seguro para a situação. Claro. Outra coisa interessante é você saber o ambiente que você vai. Por isso que esse briefing é tão importante. Exatamente. E já aconteceu de eu ir numa palestra com um briefing ruim, aí chegar lá é um palco 360. Eu nunca tinha falado num palco 360. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como que eu faço? faço? E agora, pra onde eu vou olhar? Você vira o peão do baú nesse... E assim, culpa minha, porque eu poderia ter perguntado como que é o layout do evento, a estrutura, pra eu saber de que maneira que eu deveria me portar. Por isso que o briefing é tão importante. Sim. Quando eu consigo antecipar essas questões, isso me deixa mais tranquilo também. Esses dias eu tava com o diretor de uma empresa da indústria farmacêutica que ia participar de um evento e foi lá fazer um treinamento, e ele fica muito nervoso nesse tipo de evento. E o evento aconteceria num restaurante. Eu falei assim, olha, fulano, vai até o restaurante, vê como que é esse ambiente do evento, vê onde que você vai ficar, se tem telão, se não tem telão, porque tudo isso vai trazendo mais paz. Porque aí você já treina sabendo como que é aquele contexto. Claro. E quanto mais eu antecipo esses detalhes, mais seguro eu fico também. Treinamento é essencial, né? Com certeza. Pra tudo. E muitas vezes o nervosismo também vem muito da falta de preparo, né? Sim. Muitas vezes. Agora, uma coisa, vai parecer piada, mas não é. Eu tô falando muito sério. Sabe uma preparação que eu uso pro palco? Pra me manter alerta e presente? Não é piada, eu tô falando muito sério, gente. Eu entro no palco com fome. Ah, é? É. Juro. Eu ia ficar mal-humorada. Pior que não, me deixa no estado também. De recompensa. Nossa. Que eu vou sair do palco e eu vou ter uma recompensa. É uma coisa que eu entendi errado. Eu aprendi isso com um ator, amigo meu. Ele falou, porque ele que faz yoga antes de entrar e tal. Ele falou, eu não como antes de subir no palco. Eu falei, não come, tá. Aí eu comecei a testar. E você fica alerta. Tudo bem, você faz uma refeição no dia ali pra não chegar o dia inteiro sem comer nada e não passar mal e coisa assim. Barriga roncando. Deixa uma sensação de, não só pela recompensa, mas você fica mais alerta porque não dá aquela
aquela relaxada depois da comida. Uhum. Liberação de hormônio que tem de comer também dá uma acalmada Sim. e dá uma relaxada. Exato. Isso Então, tem... por Interessante. isso- me ajuda muito. Por isso, é uma dica, gente. Você, palestrante, está começando agora, nunca esqueça, sempre leva uma sacolinha para levar para casa o que sobrou do camarim. O que vai ter de gente falando, nossa, mas eu não como mesmo, porque eu não consigo comer. Eu vou passar mal, né? Eu passo mal, eu tô tão nervoso que eu nem comer consigo uma comer. feijoada e vai pro Nossa, palco. Pelo imagina, amor de Deus, né? imagina. Não faça isso. E acontece, né? Porque eu já fiz eventos que o pessoal falou, não, gente, como que você tá comendo? Você vai aparecer daqui a pouco. Eu não consigo nem comer nada, porque eu tô nervoso, eu não consigo comer. Acontece isso. Sim. E não pelo caso que o Ben falou, mas acontece porque a pessoa está nervosa. Já está nervosa, né? Verdade. Então Só potencializa. só potencializa. Exatamente. E aí isso entra um pouco na questão de gatilhos, né? De tipo, eu tenho um gatilho que eu gosto de usar, que o Ben vai entender, porque é a parte da comédia. Eu entro e falo isso para todos os palestrantes. O dia que você entrar num palco e você não sentir um friozinho na barriga, pelo amor de Deus, aposenta, porque já acabou o seu Exatamente. tesão pelo fazer o negócio. Exato. Com certeza. E já não tem mais o que fazer aqui. Sim. Vai lá pra sua casa e deita e dorme, porque não tem como você entrar no Verdade. palco e não ter um frio na barriga e não ter um nervosismo de entrar no palco. Sim. Isso sempre tem. E aí eu utilizo um gatilho, porque eu acho que entra muito nessa parte que você falou, né? De cada um tem o seu individual. Eu uso o gatilho da comédia, de tentar fazer as pessoas rirem. Quando as pessoas dão risada em alguma coisa que eu faço, pum, destrava, desbloqueia, Sim. eu consigo entrar e fazer a palestra tranquilamente. Isso é comum, as pessoas usarem esse tipo de artifício para poder talvez se sentir mais tranquilo. Sim. Existem esses gatilhos mesmo. Assim, Com certeza. E até da comédia tem que ser muito cuidadoso, porque não é todo mundo, Sim. e aí o Ben pode falar isso melhor que eu, que tem facilidade em contar uma piada, Sim. em ser bem-humorado, e às vezes com aquela piada todo mundo só assim. Tipo, Legal. Piada pra ver, né? Não, Pra ver. você meteu uma piada pra ver no começo da palestra. Ai, pelo amor acabou de Deus. pra mim, se ninguém rir, acabou a palestra pra mim. Mas sabe uma coisa que às vezes você não precisa nem contar a piada? Precisa contar a piada. Pelo menos pra mim. Eu conto uma piada pra mim antes de entrar. Ah, Porque aí eu entro com aquela cara sonsa que a plateia vai falar, esse cara deve ser engraçado. Sabe? É uma cara meio assim, tipo... Boa tarde, tudo bem? Já entra rindo. Tá rindo Já do gera uma quê? curiosidade. Já cria um rapport ali do nada. A energia já tá diferente. Sabe? É uma coisa de risada presa. sim. Então, você... Boa tarde, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Já mudou a energia. Completamente. Sabe? É um Completamente. detalhezinho assim que a gente não pensa. E é uma respiração de um Sim. outro lugar. Aham. Sabe? Você usar a respiração da risada a seu favor, não tem coisa melhor que rir, gente. É verdade. E Dá o uma risada antes de riso, subir no palco. e o riso é contagiante ainda. né? Nossa, Totalmente, demais, totalmente. demais. E essa energia que a gente entra no palco contagia as pessoas ou contamina, Sim, dependendo sim. de como está essa energia. Por isso que é tão importante esse pré-palco, Exato, antes da entrada, exato. já essa preparação, a concentração, até chegar com antecedência no evento, porque às vezes a gente fica meio afobado, aí já a respiração vai ficar mais ofegante, porque você já chegou, não conseguiu parar para se concentrar e já começa falando rápido demais no microfone, então para, olha para as pessoas, sorri e aí começa o seu assunto, que com certeza vai dar certo. Você viu agora nas Olimpíadas os atletas de arco e flecha falando por que eles não comemoram quando acertam? Eu não vi. Não. Porque altera os batimentos cardíacos e o ritmo da respiração. Olha, E aí Caramba. isso altera a estabilidade do braço. que interessante. Então, faz a gente pensar em tantas coisas pra gente ser certeiro no palco. É verdade. Porque imagina, você acertou e você fala, acertei, não sei o quê. Aí o Tem coração que começa fazer a bater outro. mais forte, aí a mão começa a fazer assim, quando você vê, ih, cabeça do juiz, já foi. Mas O alvo é outro, amigo. Calma aí. E aí eu comecei a ver uns debates das pessoas falando por que nos filmes, por que os personagens arqueiros têm um arco dramatúrgico tão forte. Ah, olha só. Você vê como um detalhe. Isso é verdade. Que a gente volta para a respiração. Que Sabe? A gente volta interessante. para o estado de alerta, para o estado de presença. Exatamente, sim. E detalhe importante disso aqui. Quão importante é a respiração do palestrante.
Existe alguma preparação para isso? Sim. Só que essa preparação, ela não é só no dia da palestra. Tá. Ela tem que acontecer com meses de antecedência. Porque existem testes para eu validar se a minha coordenação respiratória, que é o quanto que eu uso de ar na hora de falar, se está adequado ou não. E aí eu tenho exercícios para aumentar essa resistência ou não, só estabilizar, manter aquilo que eu já tenho adequado. Porque não significa que uma pessoa que faz atividade física, que a gente estava até comentando agora há pouco sobre o crossfit, que melhora o condicionamento, um monte de coisa, não significa que um mergulhador que deve ter uma apneia de sei lá quantos minutos, que ele vai falar bem. Ele pode até ter uma capacidade respiratória melhor, mas se ele não souber usar esse ar na hora de falar, de nada adianta. Então, para melhorar a respiração, além do exercício de respiração, é a pausa. E qual que é o grande ponto ali da pausa? É que muitas vezes as pessoas usam pausas preenchidas na hora da palestra, com então, meu nome é Fernanda de Moraes. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito interessante. Aí eu já dá uma impressão assim, puxa, será que a Fernanda sabe, não sabe, tá buscando a informação? E muitas vezes não é porque eu não sei, mas é um hábito, é um vício que eu tenho de a cada espaço, em vez de incluir uma pausa silenciosa de respiração ou mesmo só de silêncio, eu fico esticando as palavras. E isso chega para o ouvinte como algo inseguro. Por isso que a respiração é tão importante, porque impacta até nas pausas que eu tenho na hora de falar. Isso também tem a ver com... Talvez a pessoa está falando e usando esse preenchimento dentro da pausa porque ela acha que se ela ficar quieta vai ser ruim. Também. Até falando nisso, Fernanda, tem uns palestrantes, né, que ficam falando, que eles começam a falar, né, umas coisas assim de não sei o quê, né, de falar. Como é que vai falar? Gente, né? Como eliminar o né da vida? Eu fico desesperado quando eu vejo uma palestra que o né vira vírgula. Nossa, demais. E nós começamos a contar, né? Fazendo os palitinhos 5, 7, 23. Eu tenho isso, né? Tá assistindo, eu começo... Agora a gente fica observando. Eu tô assistindo ali, eu começo a prever o né. O palestrante começa a falar tanto, né, ou tá, esses vícios de linguagem, que me incomoda, que eu começo a prever. Olha só. E a pessoa vai estar falando não sei o que, daí ela vai dar aquela pausa, eu, né? Aí a pessoa, né? Ela fala, tá vendo? Isso incomoda, porque isso me incomoda bastante. O né incomoda. O né e o... Olha o que você fez. Nossa. Eu já vi uma coisa que eu acho muito interessante que acontece. Eu já vi até palestrantes brasileiros fazendo palestra em inglês e usando o Olha. como pausa. O americano nem sabe o que é. Em inglês geralmente Eu falei, gente, o ele é tão inimigo da oratória que ele entra em qualquer idioma, né? Eu fiquei impressionado, mas é que o português ele tem uma coisa nossa, não de Portugal, né? Nossa, brasileiro. Mas eu falei né, agora eu tô repetindo né. Mas o português ele tem alguma questão que o brasileiro consegue um gingado que a gente tem que é muito impressionante, porque eu tava ouvindo músicas da Disney por um motivo óbvio, que eu sou uma pessoa Disney. Por um acaso, eu comecei a ouvir músicas da Disney em diversos idiomas. Parei na Branca de Neve. No eu vou pra casa, agora eu vou. Só a versão brasileira que meteu um pararatimbu. Português de Portugal não tem, espanhola não tem, inglês não tem, francesa não tem. Olha! Só o Brasil que tem um pararatimbum. Então a gente tem que aproveitar essa malemolência que a gente tem pra verbal. usar. O brasileiro mete o MPB no meio da galera, né? MPB. Tem um pararatimbum, não dá nem pra falar que era funk porque foi dos anos 40. Nem não era funk. Né? Foi um MPB. Muito bom. Mete qualquer coisa ali, fala qualquer coisa que tá tudo certo. Aí no Brasil é MPB. Então se perdeu no palco, pararatimbum. É isso. Quem ouvir esse podcast vai saber. O que vai ter de palestrante lançando o Pararatimbum agora? Nossa! Não façam isso, não escutem o bem, pelo amor de Deus. Até tossir. E o né, ele é interessante, porque o que você falou agora a pessoa nem falou o né, mas eu já percebo que ela vai falar o né. Porque geralmente ele vem acompanhado de uma
prosódia da voz, que é uma inflexão ascendente. Então eu digo assim, meu nome é Fernanda, eu sou fonoaudióloga, né? Quando eu faço fonoaudióloga, chamam, né? Agora se eu digo eu sou Fernanda, sou fonoaudióloga, sou mentora de posicionamento, é diferente de horas voz pra cima, horas voz pra baixo. E quando a voz vai sempre pra cima, no fim de frase, é como se eu chamasse um né pra vir aqui. Sabe o que eu sinto? Essa subida na voz me passa que não tem confiança. Exatamente, A diminui pessoa a não assertividade. tem confiança naquilo que ela tá falando. A pessoa boazinha demais. E aí vai ser difícil ser ouvida. E tem uma falta de acabamento da frase. Isso mesmo. Do acabamento mesmo da questão de lapidar a frase. Falta, não é um acabamento de encerrar, mas do acabamento mesmo, do artesão da frase. Isso. Eu acho que o comediante tem muito isso de pensar numa frase e esculpir cada palavra e falar, essa sílaba aqui ela não cabe porque no final essa tônica vai fazer a graça acontecer. Então, esse acabamento de frase é uma coisa extremamente necessária para o palestrante pensar. Com certeza. Para entender a tônica de tudo, para entender como que vai chegar em algum pico, algum clímax, algum lugar que vai trazer o público de volta até pra mão dele, porque acho que o que importa no final das contas é a gente ter o público na mão ali O tempo e continuar seguindo e falando e tendo eles com a gente. Porque eu já me perdi no palco e eu não consegui retomar. É raro, mas acontece. Odeio usar essa frase, mas e é desesperador, porque quando a gente se perde numa palestra, a gente tem pra onde voltar. Mas quando você se perde na comédia? Nossa. E aí, se perdeu a plateia, parece que Acabou. como o riso contagia, a não ojeriza riso, cômica também. Porque parece que se uma pessoa não gostou do que você falou, todo mundo vai comprar aquilo. É a cultura do cancelamento que existe até no show de stand-up presencial. Bastante. Não é só na internet. Sensacional isso, né? A gente entender ainda o mundo da comédia, que é muito parecido porque tem o palco, tem o microfone, tem essa questão do público, mas realmente é diferente, né? Eu a acho reação, que tem a sensação. uma questão que é muito interessante para o palestrante entender hoje do conflito geracional. Porque a gente vai pegar muita geração Z no nosso público daqui em diante, que já tem um entendimento totalmente diferente. Quem nasce o pós-Z já é. Eu chamo de cristal porque eu me ligo na coisa quântica. Mas... É Millennium? Não, é. Depois Millennium Z, somos antes. nós. É Millennium, Z, X. Alfa? Alfa já é aquelas pessoas que você pega uma criança que ela vai pegar uma foto e ela vai fazer assim na foto. Pra tentar ampliar. Então, eu fico pensando como que a gente vai conseguir, a gente que é millennial, como que a gente vai conseguir ter uma comunicação efetiva com eles. Porque em algum momento a gente vai ter que tirar eles do home office, né? Eles vão sair do trabalho remoto para ver uma palestra. Então, isso é uma coisa até interessante também de puxar como manter essa efetividade da comunicação quando você está fazendo uma palestra online. Excelente o que você trouxe, porque é completamente diferente. Imagina que eu tenho num palco toda a minha expressão corporal, o meu andar, os meus movimentos, os gestos mais amplos, como nós falamos, e no vídeo, não. No vídeo eu tenho aquele retângulo, que é o meu palco naquele momento, e eu tenho que usá-lo com presença, usá-lo de uma maneira intencional, e aí entra uma série de atributos até técnicos, de direcionamento da câmera, altura da câmera. Eu cansei de dar palestra sobre isso na época da pandemia, né? E até hoje a gente vê, assim, alguns ajustes, porque a gente está ainda nesse mundo híbrido, né? Dá pra conversar com tanta gente ainda nas palestras, treinamentos em outros locais do mundo, e isso faz parte do nosso dia a dia. A iluminação, tudo conta muito. Até se você tá lá contra a luz, tem uma janela atrás de mim, eu entrei pra dar a palestra. Esses dias alguém comentou comigo de uma palestrante famosa que deu a palestra deitada na cama. Nossa. Mas que é isso, né, gente? Que mundo é esse? Desleixo, parece, né? Desleixo, falta de profissionalismo. Tem algumas coisas, umas histórias que a gente escuta que parece que é da novela, assim, do filme, e é real. Aqui a gente pode falar de tudo, só não pode falar que foi a fulana. Não, mas, gente... Não, mas
Assim, se a palestra foi para empresa de colchão, eu até entendo. entendi. Não, mas não foi. Seria uma comunicação ótima, você mas tá super à nesse vontade, caso... assim, aqui, mas não foi. Traria um rapport legal ainda com a empresa, horror, mas nossa, não, gente. que horror. Que horror. Não dá. Tem coisa que não tem como. Porque ainda tem gente que acredita que estar no home office é você estar à vontade, com a roupa que você quiser, com a postura que você quiser, falando do jeito que você quiser, com aquela cara de tédio na hora de falar alguma coisa na reunião ou mesmo da palestra. Olha, tem um livro de comédia que eu gosto bastante, que o título do livro é Não Entre no Palco de Bermuda. E eu acho que isso resume muito essa questão. Não importa se seja um vídeo, se você está falando do seu quarto. Você tem que mostrar para quem está assistindo que você se importa com quem está dedicando o seu tempo para te ver. Concordo. Então, é no seu quarto, é na sua casa. Sim. Uma luz boa, a cara boa. Sim. Sabe? Tem que estar ali presente. Concordo. Tudo tem que estar ali ornando de algum jeito. No mínimo, dar o melhor que você pode com aquilo que você tem, Sim, né? uma valorização com o outro. Até passar perfume. A pessoa não tá sentindo o seu cheirinho, mas você tá lá Você vendo, tá se sentindo. Você tá sentindo, sentindo, arrumado, exatamente. preparado para aquele contexto. O que eu estou me comunicando Sim. também importa, né? Isso chega. Demais. Isso vai chegar para quem está te vendo, né? Com certeza. Então é muito importante isso. Na pandemia, a quantidade de evento online que eu participei, e o primeiro foi caótico, porque eu nunca tinha feito. Para todos nós, né? Foi Parecia muito que não ia dar estranho. certo. Parecia que não ia dar certo. E o primeiro foi muito estranho, porque falaram, a gente precisa de você 10 minutos e você não vai ter interação direta, vai ser por caixa de comentários, por chat. E aí falaram, é no Facebook o evento. Eu falei, vai fazer o streaming pelo Facebook? Não, é pro Facebook o evento. Nossa. Eu falei, tá, que horas eu entro? 10 horas da manhã, você vai entrar num break. Eu falei, tá, 10 horas da manhã, como é que eu vou fazer isso? Eu entrei vestido de vaca. Sambando. Meu Deus, bem. E aí eu peguei as pessoas, porque eu nunca tinha feito isso na vida, eu nunca tinha feito um evento online. Então, depois disso, chegou 2021, que a coisa começou a estacionar, eu tinha montado um estúdio dentro de casa. E aí eu tinha cortina, parecia que eu tinha um teatro, um mini clube de comédia dentro da minha casa para fazer meus eventos online. Então esse cuidado foi bom, não só para quem assistia, mas para mim, porque também me preenchia como artista, como performer, para levar para o público de algum jeito a mesma sensação que eu queria que eles estivessem me vendo ao vivo. Então acho que o palestrante precisa desse cuidado também, porque essa coisa que você falou, o palestrante fala, eu não me preparo, eu vou lá e falo. Não pode. E o cenário impacta demais. Isso tudo, toda essa preparação que você comentou é extremamente válida, porque nós nos sentimos muito mais preparados. E tem um estudo não lembro exatamente da universidade agora, que perguntou para vários executivos: quando você está numa videoconferência, o que você presta mais atenção? Na cor da roupa da pessoa, no tipo de roupa da pessoa ou no cenário? Eu sempre E com cenário. mais de 60% dos votos, o cenário. Sim. E nós somos assim, você vê um palestrante num vídeo, você vai começar a observar, nossa, será que leu todos aqueles livros? Ou, ai, que orquídea bonita. Você começa a observar aquele ambiente. Eu reparo tudo isso. E numa palestra por videoconferência, a mesma coisa. Qual é o seu cenário? O que tem atrás de você? Não preciso ter um estúdio, que às vezes não tem aquele layout. Mas estando com um ambiente clean, limpo, neutro, uma parede lisa, já é o suficiente para transmitir profissionalismo, para você se sentir muito mais preparado e confiante. E não deitado no colchão. Não, isso daí eu tô chocado. Não. Depois você me conta aqui. Depois aí no off aqui a gente fala. No off. Tá bom. Mas e essa questão do cenário, quando a gente fala de eventos presenciais? Porque isso a gente não tem controle. E aí eu vou num evento que não tem um palco, por exemplo. Como que eu faço para poder trazer... Porque a gente sabe que o palco tem uma autoridade. O palco dá essa autoridade. Você está acima. Está acima, tudo mais, automaticamente dá. Cheguei num evento e não tenho isso. Como que eu faço para... Talvez, não sei se é impor a autoridade, mas conquistar a autoridade ali nesse lugar. Existe uma maneira corporal, atitude, alguma coisa que possa trazer essa
autoridade para o palestrante? Por isso que o briefing é tão importante, porque no briefing você já vai ter ideia. Tem palco, não tem palco, como as cadeiras vão estar, ou você pode direcionar, olha, eu prefiro que esteja num formato circular, ou que esteja como se fosse um auditório. Você já pode trazer essas diretrizes. Supondo que deu ali algum erro e foi completamente diferente. É se adaptar no contexto que você estiver. Às vezes o microfone pifa, e aí você vai dizer, não vou fazer minha palestra hoje, tá, pessoal, tem 50 pessoas só aqui, eu não vou poder fazer porque não vou forçar minha voz. Não, né? Você vai fazer a palestra, vai fazer mais exercício de aquecimento para projetar mais a voz, mas vai encarar aquela situação, usando mais gestos, se aproximando mais das pessoas. Então, são recursos que nós precisamos ter uma certa flexibilidade para adaptar de acordo com o contexto. Eu acho que a base do palestrante, a profissão do palestrante é provocar soluções. Se o palestrante não tem solução para o próprio produto, deixa de ser palestrante. Exatamente. Então, tem uma empresa, que eu não vou citar nomes, mas é uma empresa maravilhosa, que contrata bastante palestrantes, que algumas vezes eles levam um palestrante maravilhoso numa cidade que não tem um teatro, um auditório, e a gente vai para um salão paroquial, para uma casa de festas, e a gente faz no chão com cadeirinha de plástico. Cadeira de plástico, todo mundo ali sentado. Todo mundo sentado, e assim, você vira o seu cenário. Isso aí. Então você vira um artista de rua praticamente. Você tem que comandar a roda. E você tem que conseguir de algum jeito passar o chapéu ali e fazer literalmente a mágica acontecer. Sim. Porque eu acho que esse momento de ter o domínio do palco, o palco é onde você está. Então, ter um domínio do ambiente de forma que a plateia não perceba que você não está à vontade, é muito difícil. Mas você tem que estar pronto sempre para estar à vontade o tempo inteiro. Por exemplo, eu tenho uma questão de pedestal, porque eu gosto de manter a cara de comédia, então sempre tem pedestal. Se não tem pedestal, eu sempre levo um suporte que eu penduro no pescoço, meio Silvio Santos. Então, eu sempre tenho 2 comigo, para que se der algum problema, eu sempre tenho. Isso vai chegar e não vai ter pedestal. Tem cidade, tem praça, que não tem o pedestal. Você já teve uma que a gente foi e não tinha. Então, você tem que estar pronto. Com certeza. O palestrante vende solução. O palestrante nada mais é do que um provocador de soluções. Sim. Tem que estar pronto sempre. Não tem como não estar pronto. Tem que estar preparado sempre, né? Não Concordo. tem como. Se o cara é palestrante, ele realmente tem que estar preparado para todas as ocasiões. Pra Sim. tudo. E o que você pensa em relação a essa questão da interação com a plateia? Tem muito palestrante, inclusive eu gosto bastante de fazer isso, de perguntar, de questionar, de entender, de falar com as pessoas. Sim. Você acha isso válido? Pode usar? Até quando é legal? Quando não é legal? Extremamente válido. Quanto mais nós interagimos, mais nós provocamos, mais nós mantemos a atenção do público. É claro que de maneira estratégica também. Eu não posso a cada ideia, então, o que vocês acham? Levanta a mão, fala pro seu amigo agora. Não, fica meio cansativo. Sim, mas em alguns momentos, e tem até estudo para isso também, né? Quando que eu tenho que mudar o recurso para chamar a atenção e trazer mais dinamismo. Num presencial, geralmente de 4 a 7 minutos. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Ou mudar minha posição no palco, ou mudar a minha voz, ou fazer uma pergunta, ou mostrar um vídeo, um áudio. Quanto mais recursos interativos eu trago de maneira organizada, ordenada, de acordo com o meu storytelling, mais chances eu tenho de manter a atenção das pessoas. Porque o nosso pensamento é muito mais acelerado do que a velocidade da nossa fala. O pensamento pode chegar a 500 palavras por minuto. Algumas pessoas mais aceleradas ainda, 1000 palavras por minuto. Eu acho que eu tô nessa galera aí. No 1000? Isso é um problema tão grande. Tem amigo meu que foi demitido até de emissora por causa disso. Ai, meu Deus. Enquanto ela tá do céu. falando, eu pensei 3 perguntas. Quando ela voltou, eu já esqueci as 3. Já tô pensando em sim. outras 3. Sim. E a nossa velocidade de fala é ao redor de 150 palavras por minuto, ou seja, eu nunca vou conseguir competir com a velocidade do meu pensamento. E qual que é o insight disso? É que eu preciso ser muito desenvolta, muito expressiva com a voz, com o corpo, para manter a atenção de vocês e evitar essas fugas de pensamento que vão acontecer, mas quanto menos acontecer, melhor, mais chances eu tenho de garantir a atenção de essas vocês. interações acabam ajudando As interações, exatamente. E acontece muito no palestrante que não está preparado, que ele acha que ele está na internet. E aí a cada 5 minutos ele faz um CTA. Já viu isso? Curte, compartilha. Ele começa. E aí, galera, tá gostando? Como é que tá? Tá gostando? Eu falo, não tô. Tá gostando da palestra? Deixa um joinha. Oi? Manda um joinha aí só pra saber quem tá gostando. Todo mundo. Ê! Isso aí pode virar tendência, isso aí. Então tem que tomar cuidado. Pode.
Quem tá gostando, dá o joinha. Aê, todo mundo. Mas corre o risco também, né? Tem um dislike. Opa, e o dislike? E o pessoal aqui, tipo assim, ih, aí ferrou. Sabe uma coisa que eu não sei se a palavra certa é essa. Existe uma condição que muita gente confunde com gagueira, que eu acho que você não é gago, você é taquilárico, se eu não me engano. Que são pessoas que elas têm essa condição de que a fala tenta acompanhar o cérebro. Sim. E aí ela começa, a fita começa a enganchar. Sim. E nunca vai dar pra acompanhar a velocidade do pensamento. Nunca. Pra gente que é da comédia, então. Nossa, vocês não têm noção. Imagino. Os meus divertidamente aqui estão em guerra. É um pavor. Vocês não querem saber como é aqui dentro. Eu entendo porque eu funciono dessa forma também. A minha cabeça é muito mais acelerada. E eu vou pensar em 3 perguntas, eu vou anotar, eu já esqueci o que eu tava fazendo na metade da pergunta, eu já esqueci. Porque minha cabeça já tá ouvindo e pensando em outra coisa. Então a mente é mais rápida, fala um pouco e a escrita é muito mais lenta ainda, né? A escrita também, a gente tava falando sobre isso, que a letra vai ficando feia, né? Não acompanha, mas... Aí que se piora ainda, porque daí você não entende o que você escreveu, aí piorou. Eu não tenho essas competências todas, não. Eu me perco real. Bom, falar é bom demais, o nosso papo tá bom demais, mas o Maurício ele tem a missão de não deixar a gente exceder muito tempo. Ele já falou que já passou de 1 hora. Ele diz assim, ó. O Maurício ele levanta a plaquinha tempo encerrado. Eu já tava virado aqui pra nem não tá ver. evitando olhar. Mas a hora que eu olhei pra você, ele tava entrando ali assim, ele já veio assim, ó. Vambora. Mas muito bom, um papo muito gostoso. A gente realmente entender tudo isso, né? Entender o quanto a comunicação. A gente sabe que o palestrante é um comunicador e é importante para ele, mas entender esses detalhes e essas técnicas e tudo que a gente tem, que a gente pode usar a favor do palestrante é importante demais pra gente. Sim, então agradeço muito pelo papo, bem, por trazer aí muito desse espírito da comédia, um pouco dessas falas que traz essa leveza pra gente nesse podcast pesado, com esse tema que é muito importante pra gente. E você também, Fernanda, muito obrigado por você estar participando aqui com a gente, trazer todas essas aprendizados. Muito obrigado. Agradeço imensamente, tem um presente pra você. É verdade. Que também tem pra você, bem, daqui a pouco eu te entrego. Olha que legal. Como a gente livro. fala que não é só fala que fala, né? Tem um livro aqui Sim. Um presente maravilhoso que já está com uma dedicatória pra mim. Power Speaking. Power Speaking. Adorei. Dê voz às suas ideias. Então você também pode adquirir aí esse livro para poder aprender um pouco mais sobre falar, comunicação, como você pode usar todos esses recursos. Muito obrigado. Eu vou precisar ler para poder tentar acompanhar o meu cérebro. Porque eu passo por isso, eu começo a falar, às vezes a língua enrola e eu acho que é porque eu tô gaguejando, mas não, tem Quando você tem que voltar 3 páginas, às vezes, eu sou assim. Então lê em voz ler? alta, já Nossa. usando aquela expressividade, ênfases na voz, já usa gestos que já treina a oratória também. Mas é isso, gente, muito obrigado. Como que as pessoas vão te encontrar nas redes? Instagram, TikTok é o Fernanda de Moraes com I, oficial. E no YouTube, canal Posicione-se, com mais de 600 conteúdos, vídeos, reuniões, palestras, eventos, conversas do dia a dia. Bem, Ludmer, como que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais. TikTok, YouTube. Instagram, YouTube, tudo Ben Ludmer. Ben de Benedito, Lud de Ludmilla e Mer de Mercado. É isso. Benedito, Ludmilla, Mercado. Pronto. É isso aí, gente. Muito bom, nós dois com TDAH, que faz 10 minutos que terminou, né? Tentando encerrar o episódio, tem 10 minutos. O Maurício com o dedo no botão. Mas vamos encerrar pro Maurício não matar a gente. Muito obrigado mais uma vez, gente. Você que tá aí assistindo a gente, não perca nenhum episódio nosso. Segue a gente, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está se tornando um palestrante ou que tem o interesse de se tornar um palestrante, que esse vídeo vai fazer diferença na carreira dessa pessoa. Mas, gente, muito obrigado. Até a próxima. Mas valeu. Você acha que eu não palestrante? Fim.